Fala, meu amigo, fala, minha amiga, eu sou o Felipe Luna, muito boa noite. E o torcedor do Bahia tá feliz pra caramba. O Bahia consegue um triunfo, cara, que em um certo momento, eu vou confessar pra vocês, eu achava que não ia acontecer. Dentro do contexto do jogo que estava acontecendo, um jogo com cara realmente, com cara de mata-mata, sabe? E o Bahia foi lá e conseguiu fazer o gol que deu o triunfo. E, cara, Luciano Juba. Esse jogador é impressionante, cara. Como ele consegue evoluir cada jogo. É incrível, é incrível. Um golaço do Luciano Juba. Vamos falar sobre essa classificação, quase classificação, meia classificação do Bahia, porque tem um jogo da volta ainda, né? Mas o Bahia consegue um triunfo importante, dá um primeiro passo rumo às semifinais da Copa do Brasil. Antes de mais nada, te inscreve, ativa o sininho, deixa o teu like, dá essa moral pra gente. Estamos trazendo conteúdo do Bahia todo dia aqui, então se você puder escrever, eu vou ficar muito grato e muito feliz. Vim até com a camisa da seleção brasileira, né? Por quê, cara? Porque o seu Ancelotti, eu acho que ele deve ter algum problema de vista. Eu acho que a seleção brasileira deve ter algum problema, porque, cara, não chamar o Luciano Juba e cada vez que você subestima o Luciano Juba, ele vai lá e dá uma tapa na sua cara, mostrando que ele tá na fase incrível e que ele é o grande jogador do Bahia nessa temporada 2025. Vamos falar sobre esse jogo, porque esse jogo, cara, como eu falei no início do vídeo, foi um jogo com cara realmente de mata-mata. De todas as semifinais, as quartas de finais aí, que eu consegui acompanhar algumas, né? Vi o jogo do Botafogo, mas assim, eu acho que esse jogo realmente foi aquela cara realmente de quartas de final de Copa do Brasil, sabe? Muita vontade. O Fluminense não ficou abaixo. O Fluminense fez um bom jogo. Eu só discordo dos comentaristas que eu assisti o jogo pelo Premier, que o Fluminense foi melhor. Eu acho que não. Eu acho que o jogo foi equilibrado. Mesmo o Bahia triunfando, né, por 1-0, eu acho que o jogo foi equilibrado. Eu acho que as duas equipes conseguiram criar oportunidades, né? O Bahia teve um pouco de dificuldade no último terço do campo. Eu acho que faltava a tomada de decisão correta dos atacantes do Bahia para conseguir encontrar ali o caminho do gol. E aí o Fluminense, ele também tinha essa dificuldade, porém tinha um volume maior. Mas era um falso volume, né? Porque você tem um volume, mas você não tem uma objetividade, então não adianta muita coisa. É a famosa aquele tática Guardiola, né? Você tem muita posse de bola, mas você não tem objetividade nenhuma, então não adianta de nada. Quando seu adversário ele conseguir a bola e ele for mais objetivo do que você, né, você vai perder o jogo. Então era basicamente isso. Então o jogo equilibrava um pouco para baixo. O que tinha de vontade, o que sobrava de vontade, faltava realmente de objetividade, sabe? Então eu acho que esse foi a tônica dentro desse jogo. Só que nesses tipos de jogos, cara, geralmente o que define é um detalhe. O Fluminense teve possibilidades nos detalhes, mas o Ronaldo, por exemplo, no final do jogo, fez uma baita de uma defesa. Uma defesa incrível na ponta dos dedos ali. E é um goleiro que eu critico bastante. Bastante. Mas fez a parte dele. Fez o mínimo que poderia ser feito. E por pouco, se ele não tivesse feito essa grande defesa, talvez jogasse a perder mais um mata-mata do Bahia. Né? Ele já teve algumas falhas, assim como o Marcos Felipe, que já saiu. E o João Paulo, só abrindo um parêntese, né? Ele no aquecimento já mostra que vai ser titular absoluto. Né? O cara pega demais. É um monstro, realmente. Mas aí, cara, sempre nesses jogos se destaca sempre um detalhe, sabe? Apenas uma oportunidade, a única chance. E o Luciano Juba foi esse cara que aproveitou. Cara, que golaço. Ah, mas teve um desvio ali. Cara, foi um golaço. O Luciano Juba recebe a bola, dá um tapinha por cima, corta e finaliza. No que ele finaliza, a bola desvia no zagueiro, engana o Fábio e abre o placar dando números finais. Mas a jogada do Luciano Juba, cara, como ele se tornou um jogador, e ele já era esse jogador no esporte, mas como ele melhorou ainda, ele maturou ainda mais essa frieza. Porque o Luciano Juba, ele é um cara de raciocínio muito rápido e ele tem uma frieza na finalização, sabe? Ele não é aquele cara que tem uma finalização para encaprichar demais, sabe? Para buscar um golaço. Ele faz o necessário para conseguir fazer o gol, cara. Eu acho que isso é uma coisa que falta muito nos jogadores do futebol brasileiro hoje em dia. Você ter a frieza e entender que, cara, gol bonito é gol na rede, é bola na rede. Você fazer uma jogada linda e você não faz o gol, não adianta de nada.
você vai entrar num DVD de boas jogadas e não vai ter gol na sua estatística, né? Não vai ajudar o seu time a conseguir os triunfos, a conseguir as classificações. E o Luciano Juba foi esse jogador, cara. A frieza dele para fazer esse gol matou qualquer possibilidade do Fluminense, que ainda teve um lance que poderia ter sido marcado pênalti, foi pro VAR e o Klaus, para mim, de forma bem acertada, anulou o pênalti. Ele dá o pênalti no campo, o VAR chama, ele vai no VAR, analisa e anula, e realmente não foi pênalti. Tá? Não foi pênalti. Mas dando números finais à partida, cara. E eu falo para vocês, cara, esse resultado foi muito importante. Talvez se o Bahia tivesse feito o segundo gol, sacramentaria 100% a classificação. Sabe? Mas 1-0 ainda deixa aberto, mas você vai jogar na casa do seu adversário com a vantagem. Quem tem, no mata-mata é assim, cara, quem tem a responsabilidade de correr mais, quem tem a responsabilidade de buscar mais o jogo é o Fluminense. O Bahia chega com o regulamento embaixo do braço. E mata-mata é isso, irmão. Mata-mata é isso. Você tem que saber jogar o jogo, sabe? Existiam algumas lacunas que faltava para o Bahia jogar um mata-mata. Existia e ainda existe, né? Nesse jogo, por exemplo, o Ronaldo fez uma grande defesa, mas eu acho que sempre faltava um goleiro para o Bahia. Agora tem o João Paulo. Ataque. Se não tem ainda um atacante que a gente olhe e enche os olhos, a gente consegue enxergar no Luciano Juba esse jogador que vai tendo vai tendo um desempenho sensacional. Cara, aí eu volto para o começo do vídeo. Né? É inadmissível esse jogador não ter ido para a seleção brasileira, cara. É inadmissível. Ele já vinha jogando muita bola. No jogo com o Ancelotti, ele faz um golaço, o Ancelotti não chama ele, depois é cortado o lateral e o Ancelotti não chama novamente o Juba, e o Juba faz outro golaço. Outro golaço. E detalhe, se você analisar a partida do Juba marcando, com marcação defensiva, ele foi impecável para mim hoje. Tá? Ele foi impecável para mim hoje. Ele conseguiu fazer um jogo incrível de marcação, num jogo difícil. Para quem tá criticando, eu vi muita gente falando assim, esse time tem alergia a mata-mata, o time do Bahia. Eu vi torcedor falando isso no Twitter. Cara, que asneira, me desculpa, que asneira, cara. É quartas de final de Copa do Brasil, cara. Tem momentos do jogo que não tem mais a questão de técnica, de qualidade. É cacete, sabe? É jogo de marcação forte, é jogo difícil. O Fluminense não é um time bobo, não. O Fluminense chegou na semifinal do Mundial de Clubes, cara. Dificílimo. Sabe? Então não tem como a gente colocar como um jogo fácil. Acho que o Bahia tem um triunfo incrível em cima de um adversário incrível, consegue um resultado sensacional com um golaço do Juba, e para mim, dentro do contexto do jogo, que foi equilibrado, para mim tá de bom tamanho. Agora fazer mais uma partida do Campeonato Brasileiro, né? Ver o que pode ser feito ali, poupar 1 ou 2 jogadores, porque eu acho que nesse momento o Bahia precisa, pelo menos nessa semana, focar na Copa do Brasil, tá? Eu quero saber a tua opinião, comenta aqui o que você achou desse triunfo do Bahia. Gostou? Comenta aí, daqui a pouco eu tô voltando com mais um conteúdo. Um abraço, até já, tchau, tchau.